Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Para iniciar nossa aula, vamos começar com a correção da atividade da aula anterior. Peguem o livro, a página é 268. Nós vamos na aula anterior a gente finalizou esse conteúdo, não é isso? E hoje eu vou fazer a correção, tá bom? Então, nós vamos para a questão 8, que diz assim: em 1985, o governo criou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL, e no ano de 1993 instituiu o selo PROCEL de Economia de Energia. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o consumidor pode comparar se uma geladeira, freezer e outros eletrodomésticos têm melhor eficiência energética. Então, é para isso que o selo PROCEL serve, né? Isso que a gente viu na explicação. Então, a alternativa é. Agora nós vamos para a página 270, questão 15. O Brasil é o oitavo maior consumidor de energia elétrica no mundo. Com o aumento das demandas no país das últimas décadas, a saída foi investir na construção de novas usinas hidrelétricas. Atualmente, a matriz hidráulica é a maior fonte de energia brasileira, com 68,6% da capacidade instalada. O setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é as indústrias, letra A. 16. As usinas hidrelétricas suprem apenas 2,5% da energia total e 15% da eletricidade produzida pela humanidade. Um dos requisitos necessários para a instalação de hidrelétricas e que impede a utilização desse sistema de produção de energia em todo o mundo é a presença de grandes rios, preferencialmente de planaltos. Então, alguns países não podem utilizar porque eles não têm esse tipo de rio. No caso do Brasil, a gente é favorecido e por isso que a gente usa tanto a energia de hidrelétrica. 17. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. A afirmativa acima está correta, pois não há queima de combustíveis nem ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia. Letra B. Questão 18. A energia nuclear é um tipo de energia que requer um custo alto para sua exploração. Na imagem acima, observa-se a estação de energia nuclear de Tihange, na Bélgica. Esse tipo de energia apresenta como matéria-prima o metal radioativo urânio. Letra D. 19. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro: contenção da demanda urbano-industrial, né, que já vai ajudar a questão da parte urbana e industrial. Então, letra D. A 20. Entre as alternativas a seguir, indica aquela que não se refere à energia nuclear. Depende de fatores climáticos e meteorológicos. Então, isso nada tem a ver com a energia nuclear. 21. A energia mecânica e humana consumida dentro de uma fábrica era impressionante. Em geral, uma roda hidráulica sobre forte correnteza proporcionava a força motriz para as máquinas. Durante os primeiros anos, a barulhenta máquina pouco indicava que transformaria o mundo. O vapor como força motriz foi usado pela primeira vez como eficácia nas minas da Inglaterra. O fragmento acima se refere ao período em que houve grande progresso trazido pela Revolução Industrial. A principal fonte de energia para as máquinas a vapor nesse período era, letra C, o carvão mineral. Agora vamos para 24. São exemplos de energia não renovável aquelas obtidas a partir de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, xisto e gás natural, e de materiais radioativos, como urânio e tório. Assinale a alternativa correta sobre esse tipo de energia. Parafina, nafta, asfalto, gás natural e querosene são alguns exemplos de subprodutos desenvolvidos a partir dessa energia, né, que são as fontes não renováveis. Então, letra B. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa correção, né? E agora a gente vai voltar lá para o capítulo 7, na página 124. A gente estudou no comecinho do período de... A gente ficou em quarentena, né? No início da pandemia, que a gente teve que ficar em quarentena. A gente estudou a questão da reprodução. Nós estudamos reprodução nos seres microscópicos, nos seres... nas plantas, nos répteis, nas aves, nos mamíferos, de uma forma geral. E aí, eu dei uma mudada
E agora a gente vai voltar de novo para falar sobre reprodução, certo? A gente vai falar sobre reprodução humana. A gente já viu nas aulas anteriores sobre reprodução que a reprodução ela acontece de duas formas, sexuada e assexuada. A reprodução assexuada é aquela onde não há presença de gametas, certo? E a reprodução sexuada é onde há a presença de gametas. E o que são gametas? São células sexuais que têm a função de formar um novo indivíduo. Na reprodução sexuada é necessário que esses gametas se encontrem para que eles possam se unir, acontecendo assim a fecundação e a formação de um novo indivíduo. A reprodução dos seres humanos é do tipo sexuada, certo? Então, na reprodução dos seres humanos, nós vamos ter a presença de gametas. São dois gametas. O gameta masculino, que está nos homens, né, nos meninos, que é o espermatozoide. E o gameta feminino, que está presente nas mulheres, que é o óvulo, certo? Então, é isso que a gente vai tratar agora. Nós vamos tratar da reprodução sexuada dos seres humanos e vamos também conhecer mais informações a respeito do sistema genital masculino, feminino. Vamos também falar sobre métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Então, nas próximas aulas, eu vou me organizar para sempre que possível a gente fazer aulas pelo Meet. Hoje a gente vai ficar com a aula gravada, mas na próxima semana, espero ser possível a gente fazer pelo Meet. Aí eu gostaria que vocês fossem no meu zap e dissessem se vocês concordam com essas aulas ficarem sendo pelo Meet, né? Durante esse período desse conteúdo, tá certo? Mas eu vou aguardar a resposta de vocês. Podem ir no meu zap e responder sim ou não, tá bom? E enquanto isso a gente vai dando início ao conteúdo. Nós vamos falar, o capítulo diz assim, harmonia das funções reprodutivas. Então eu já expliquei para vocês que a nossa reprodução é sexuada. A gente tem a presença de gametas, né, que são células sexuais, que é o masculino, o espermatozoide, e o feminino, o óvulo. Esses gametas, para que eles possam ser produzidos, eles vão ser produzidos a partir da produção de hormônios sexuais. E o que são os hormônios sexuais? O hormônio é toda substância química que é secretada pelo corpo que tem determinada função no nosso corpo. Já os hormônios sexuais, eles são substâncias químicas secretadas por uma gônada. E o que é uma gônada? Gônada são as células reprodutivas do nosso corpo, são os órgãos que produzem as nossas células reprodutivas. Nas mulheres, as gônadas são duas e são os ovários, que são as gônadas femininas. Nos homens também eles têm duas gônadas, que são os testículos, certo? Esses hormônios sexuais, eles vão estimular o corpo através da liberação de estímulos pela hipófise, que a hipófise é uma glândula que nós temos no cérebro que é responsável para controlar essa questão dos hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais vão ser o seguinte, no ovário vai ser produzido, como eu já disse, o ovário é a gônada feminina, então no ovário vai ser produzido o estrógeno e a progesterona, que são os dois hormônios femininos. Esses hormônios, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento, para a reprodução, para o desenvolvimento das meninas e para a reprodução. Nos testículos, que são as gônadas masculinas, vai ser produzido um hormônio chamado testosterona. Esses hormônios, eles vão estar ligados às características primárias e às características secundárias sexuais. O que são isso? Características primárias sexuais são aquelas características que estão ligadas ao desenvolvimento do aparelho reprodutor, masculino e feminino. Já as características sexuais secundárias são aquelas que são responsáveis para transformar o corpo da menina e do menino em um corpo de homem e um corpo de mulher. Ou seja, para fazer as alterações no corpo para que o indivíduo passe da infância pela puberdade e assim pela adolescência e fique na idade reprodutiva, sendo apto para poder se reproduzir, tá certo? Esses hormônios aqui, ó, o estrógeno, ele é responsável pelas características secundárias, que são aquelas que acontecem no corpo da menina durante a puberdade, que é o aparecimento de pelos nas axilas, na região pubiana, aumento do seio, alargamento dos quadris, certo? E no caso dos meninos,
A testosterona e a progesterona vai ser responsável pela menstruação. E no caso dos meninos, a testosterona vai ser responsável pelas características sexuais secundárias dele, que é o aparecimento de pelos no peito, na axila, na região pubiana, também no pubis, no rosto, certo? O engrossamento da voz, aumento do pomo de Adão, certo? Então, é essa função que eles têm. Os hormônios sexuais tem dois tipos que vão fazer essa estimulação, que é o FSH e o LH. O FSH, ele vai amadurecer o folículo ovariano para que ele possa produzir ovários, acontecendo assim a primeira menstruação. E o LH na mulher, ele promove a ovulação, que é a liberação do óvulo pelo ovário. E no homem, o LH produz a testosterona, que vai, além de promover as características secundárias que eu falei, vai desenvolver também no homem a libido sexual, que a gente vai falar sobre isso também em outras aulas. Então, pessoal, por hoje a gente encerra aqui, tá bom? Porque essa parte foi só uma introdução. Então, na outra aula, que eu espero que seja possível ser pelo Meet, a gente vai ver mais, vai conversar mais e eu vou tirar as dúvidas de vocês, que a minha intenção nesse momento é que a gente possa ter uma conversa para tirar as dúvidas. E, infelizmente, por estarmos vivendo um ano de pandemia, a única forma que a gente tem de tirar as nossas dúvidas é com as nossas aulas pelo Meet, tá bom? Vou colocar para vocês só algumas questões pouquinhas para vocês resolverem. Vou colocar aqui páginas e questões. E aí não esqueçam de responder para mim lá no meu Zap se vocês concordam, né, com as nossas aulas pelo Meet, que eu espero que vocês possam concordar e possam participar. Então, na página 126 tem a questão 1. Aí aqui, nas páginas 149 e 150, 149 e 150, vocês vão fazer as questões 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Viu, pessoal? Então, são só essas. Página 126, questão 1. Página 149, 150, questão 1, 2 e 3. E na próxima aula, que eu espero que seja pelo Meet, a gente conversa melhor sobre isso. Qualquer dúvida é só chamar. Estou disponível de 1 até às 5. Tchau e um abraço.